texto que nós vamos estudar hoje na Palavra de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7 até o verso 11. Eu quero convidar você para me acompanhar na leitura. Se você tem condição de abrir a sua Bíblia, de sublinhar, de ter aí uma reguinha, uma lapiseira fina, para ir anotando as coisas importantes, os versos da Bíblia em que você ouve de uma maneira especial a voz de Deus, textos que se aplicam à sua vida, à sua realidade. Isso é muito importante, você ter um relacionamento dinâmico com a Palavra de Deus. Por isso eu gosto muito da Bíblia no formato de papel mesmo. Eu tenho a minha Bíblia nos aplicativos de tablet e de smartphone, mas eu gosto da Bíblia de papel, eu gosto de ter uma reguinha, eu gosto de sublinhar, eu gosto de ter uma lapiseira para anotar as coisas, as ideias que Deus me traz à mente enquanto eu leio a Bíblia. É muito importante a leitura da Palavra de Deus. Então vamos à leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 7 a 11. Diz assim, Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós, diz Jesus no verso 9, é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? E agora o verso 10, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, diz Jesus, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? O tema de hoje é guerra espiritual. E a gente começa no primeiro texto que nós lemos, que é o verso 7 do capítulo 7 de Mateus, quando Jesus nos insta a pedir. Ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Se eu peço, é porque eu estou reconhecendo a minha necessidade. Uma pessoa que pede, ela não se acha. Ela não pensa que é autossuficiente, que não precisa de nada. O pedido indica a minha necessidade. Como que eu me aproximo de Deus? Como alguém que precisa receber de Deus ou como alguém que tem o que oferecer para Deus? A palavra de Deus, Jesus aqui está dizendo, pedi e dar-se-vos-á. Depois ele diz, buscai e achareis. Buscar o quê? Não só as minhas necessidades, aparentes ou reais, porque existem coisas que eu penso que eu preciso, mas eu não preciso, e se Deus me desse, elas me fariam mal. Estou me lembrando agora de algumas orações que eu fiz e que se Deus as tivesse respondido, eu teria sido tremendamente prejudicado. Porque a própria palavra de Deus diz que a gente não sabe orar como convém. E é por isso que o Espírito Santo vai interpretando, diz Paulo, com gemidos inexprimíveis as nossas orações, porque a gente não sabe orar, a gente pensa que sabe o que é bom, a gente pensa que sabe o que precisa, mas a gente não entende a nossa vida. A gente só consegue ver o agora e um pouco do passado, que a gente tem memória, então a gente consegue ver um pouquinho do passado, mas o futuro a gente não enxerga. Por isso Paulo disse, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Qual a necessidade que você pensa que você tem? Qual a necessidade que eu penso que eu tenho? Eu penso que eu posso ter algumas necessidades que não são necessidades reais e que talvez se Deus as satisfizesse, seria para o meu prejuízo. Mas Paulo diz que o meu Deus vai suprir em Cristo Jesus cada
uma das minhas necessidades reais, do que eu realmente preciso. E Deus supre até aquelas que eu não peço, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus está preocupado comigo. Que bom é saber disso, saber que se eu busco, eu posso encontrar, eu vou achar. Que bênção você está precisando? Você está precisando da bênção da saúde? Está faltando saúde na sua vida? Está faltando saúde na sua casa? Tem alguém que você ama que não está bem de saúde? Saúde emocional, saúde mental, saúde física mesmo? Ou é problema financeiro? Está passando por uma crise financeira? Está com dívidas? Não sabe o que fazer? Está com receio de desemprego? Ou você está sofrendo conflitos dentro de casa e não sabe como resolver? Você percebe que provoca as pessoas, porque as pessoas reagem, mas você não sabe nem como provocou, porque aquilo já está funcionando no automático, é um jeito de você agir, e você fica chateado, se magoa com facilidade e não sabe por que as coisas estão acontecendo dessa maneira dentro da sua casa. Você sente que está caminhando em terreno minado, não sabe como agir. Escuta aqui. Nesse texto de hoje, Deus está chamando a mim e a você para nós participarmos de uma guerra espiritual, uma guerra de oração. Como que a gente entra na batalha espiritual? A gente entra na batalha espiritual pelo jejum, pela oração. Se a guerra é espiritual, as minhas armas também precisam ser espirituais. Eu preciso estar disposto a entrar nessa batalha. Então Jesus diz, em primeiro lugar, Jesus disse, pedir e dar-se-vos-á. Eu preciso pedir. Pedir é orar através da oração. E aí eu quero perguntar para você, você tem um plano de oração? Você tem um horário regular para orar? Olha, muitos de nós, eu tenho um horário para começar a trabalhar. E a gente procura respeitar o horário. É uma luta para a gente respeitar o horário. Você tem que ter horário para acordar. A gente lá em casa tem horário para acordar, tem horário para fazer o culto da família, tem que ter horário para comer e tem que ter horário para sair de casa, porque a gente tem horário para começar a trabalhar. E por que a gente costuma respeitar o horário de trabalho? Porque a gente não é bobo não, né? A gente sabe das coisas, a gente sabe que se não chegar na hora, se você começar a faltar ao trabalho ou começar a chegar tarde, em algum momento alguém vai se aproximar de você e dizer assim, escuta meu amigo, e aí o meu ou o seu salarinho vai estar ameaçado? E se ameaça o seu salário, ameaça a sua comida e a minha comida? Então, por causa da comida, porque a gente gosta de comer, a gente não quer morrer, a gente trabalha para poder ganhar dinheiro e a gente chega na hora. Você percebe? A gente organiza toda a vida porque a gente tem interesses e interesses de comida. Agora lá em João, capítulo 6, capítulo 7, Jesus diz assim, você trabalha pela comida que estraga. Essa comida que a gente come em casa, ou que a gente come num restaurante, por melhor que seja, ela estraga. Deixa lá o prato parado um dia para você ver o que acontece. Ah, vou pôr na geladeira e fica com gosto de geladeira se você não tapa. Mas deixa o prato parado lá, essa comida estraga. Jesus diz, a gente faz tanta coisa por causa da comida que estraga. E por que a gente não faz coisas? A gente não faz propósitos, não desenvolve rotinas em busca da comida que não estraga, dessa comida que vai me dar vida eterna. Porque essa comida que a gente come no almoço, no desjejum ou no jantar deve comer menos, hein? No jantar coma menos. A gente precisa educar a casa da gente, a família da gente para viver de maneira saudável. Né? Então, se você quer educar a casa para viver de maneira saudável, deve comer pouco no desjejum, aliás, muito no desjejum, menos no almoço e quase nada no jantar. Né? Mas voltando ao assunto de comida e comida espiritual,
Se a gente toma disposições especiais para garantir a comidinha da gente de todo dia, o pão nosso de cada dia, por que a gente não faz isso por razões espirituais? Para buscar a comida espiritual que vai me alimentar para a vida eterna, além de me ajudar tanto nessa vida aqui. Então eu volto a fazer a pergunta para você: como vai a sua vida de oração? Você tem um horário regular para orar? A Bíblia fala de 2 pessoas que tinham um horário, muitas, mas cita 2, que tinham um horário bem regular para orar. Davi orava à tarde, de manhã e ao meio-dia. Também Daniel, a Bíblia diz, Daniel orava 3 vezes ao dia. Não importava o que acontecesse, não importava. Inclusive a ameaça de morte não conseguiu demover Daniel do seu propósito, da sua rotina de orar todos os dias, 3 vezes ao dia. E a história conta que Daniel abria a sua janela e orava com o rosto voltado em direção ao templo, 3 vezes ao dia. Ele tinha coisa para fazer? Tinha. Ele tinha muitas atividades? Tinha responsabilidades. Ele era um homem público, ele era um político, ele tinha muitas responsabilidades. Ele era um homem de Deus, ele era uma pessoa responsável que não apenas cuidava da sua vida espiritual, mas cuidava também da vida temporal. Mas para ele, a coisa principal da sua vida era estar em paz com Deus, era estar ligado a Deus, era alimentar-se não da comida física. Aliás, Daniel era uma pessoa muito temperante. Ele comia. A gente tem que comer porque se não comer, morre. Então tem que comer, e comer comida nutritiva, integral, natural, bonito. Mas a principal comida de Daniel era a comida espiritual, era o alimento espiritual. Era estar na presença de Deus, era buscar a Deus. Deus está chamando você para isso. Como seria a sua vida? Como será a minha vida se eu assumir rotinas, propósitos de buscar a Deus de maneira regular, ter meus momentos regulares de oração? A gente volta logo depois do intervalo para continuar a falar sobre esse assunto. Deus te abençoe, já já a gente está de volta. Bom, para você que está chegando agora no programa Lar e Família, que bom que você está com a gente. Nós estamos estudando já uma parte final do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, o mais longo discurso de Jesus registrado na Palavra de Deus. Estamos justamente numa sessão que está ali no capítulo 7, versos 7 a 11, quando Jesus faz um convite à guerra espiritual, um convite para orar. E ele diz, no capítulo 7, verso 7 do Evangelho de Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Então, no primeiro bloco, a gente estava falando da importância de buscar, de pedir, de ter um momento regular de oração. E eu estava dizendo no primeiro bloco que a gente faz um monte de coisas, a gente toma disposições especiais, a gente planeja, a gente desenvolve rotinas para poder chegar na hora no trabalho, para poder não perder o trabalho, porque o trabalho dá salário e o salário compra comida. E Jesus disse lá no Evangelho de João: olha, vocês trabalham pela comida que estraga, mas por que você não trabalha da mesma maneira pela comida que não estraga, pela comida que dura para a vida eterna? Então, Jesus está me desafiando você a não orar apenas quando sentir necessidade, a não orar apenas quando estiver passando por problemas, mas a desenvolver rotinas para a vida, como Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus aqui diz que eu devo pedir, eu devo buscar e eu devo bater. O verso 7 diz: bater e abrir-se-vos-á, o finalzinho do verso 7. Mas ainda no buscar, sabe que eu estava pensando um negócio? E eu vou dizer isso para você. Eu estava pensando que quando Jesus está dizendo buscar, quando eu vou buscar uma bênção, eu também preciso me colocar debaixo do conduto de bênçãos, no caminho da bênção. Existe um caminho de bênção. Vou dar um exemplo para você. Quando eu estou buscando a bênção da saúde,
né? Estou buscando a bênção. Eu escutei esses dias uma história muito interessante, o pastor Mark Finley contando que no início do ministério dele, ele se encontrou com um cidadão que veio à igreja para agradecer. Dizer, eu estou tão grato a Deus, porque eu fui curado do meu câncer de pulmão e agora eu posso fumar tranquilamente. Então, veja, há uma incongruência, há uma incoerência em você pedir a bênção de Deus, mas não andar no caminho da bênção. Então, se eu quero a bênção da saúde, eu preciso andar no caminho da saúde. Eu preciso negar gostos, inclinações pessoais. Muitos de nós fomos criados com hábitos que não foram saudáveis. A gente desenvolveu um estilo de vida influenciado pela cultura que nos rodeia. E a cultura que nos rodeia nem sempre é saudável, fisicamente saudável, não tem hábitos saudáveis, muitas vezes não tem, outras vezes não tem hábitos espirituais saudáveis. Mas se eu quero a bênção da saúde, eu preciso andar no caminho da saúde. Se eu quero uma bênção de restauração dos relacionamentos, eu preciso andar no caminho da bênção. O caminho da bênção para a restauração de relacionamentos significa não seguir a meus impulsos, não seguir a minha ira natural, ou não seguir as minhas mágoas naturais, né? A minha fragilidade natural que me leva a ser muito sensível, a me ofender com facilidade, né? Magoei, fiquei chateado, né? Fiquei ofendido. Me leva, se eu quero receber a bênção, eu preciso seguir o caminho da bênção. Ou seja, eu preciso buscar a bênção seguindo a orientação da palavra de Deus. Em que aspecto precisa haver uma alteração na minha vida ou na sua vida para que a gente possa estar no caminho da bênção? E isto também é buscar. Eu encontro quando eu busco. Não é só pedir a Deus, Deus me abençoa, Deus me ajuda. Se eu quero a bênção do sustento, eu preciso trabalhar, eu preciso desenvolver rotinas que me ajudem a ser mais eficiente no trabalho. Eu preciso dormir cedo, eu preciso me alimentar corretamente, eu preciso praticar exercício físico diariamente, porque o exercício físico vai me dar clareza mental para fazer um melhor trabalho. Então, enfim, existe o caminho da bênção. Se eu quero ter um melhor relacionamento com os filhos, estou enfrentando um problema com os meus filhos, eu preciso fazer alguma coisa para me aproximar deles? Eu preciso, quem sabe, dedicar mais tempo para estar com eles? Enfim, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe o que você pode fazer e o que eu posso fazer. O Espírito Santo revela o caminho da bênção quando a gente ora e quando a gente estuda esse livro diariamente, quando a gente desenvolve rotinas de busca de Deus, de busca da palavra de Deus. Meu Deus, eu vou pedir, porque Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á. Eu vou pedir, eu devo pedir, mas eu também vou buscar. Eu vou buscar a bênção, eu vou buscar tanto orando quanto agindo de acordo com a bênção que eu estou pedindo. Eu tenho que agir conforme as orações que eu faço. A minha prática precisa estar de acordo com a minha oração. Porque se há uma falta de integridade entre a minha oração e minha prática, Deus não pode ouvir a minha oração. Deus não vai restaurar a minha saúde para que eu a sacrifique novamente no altar do meu paladar pervertido, das minhas inclinações que não são boas, dos meus maus hábitos de saúde. Então eu estou sofrendo e eu estou tomando remédios e pedindo para Deus restaurar a minha saúde, mas eu não quero mudar hábitos. Eu quero continuar sendo a mesma pessoa, eu quero continuar agindo da maneira como eu sempre agi e quero apenas lá comprar a minha saúde na farmácia. Então, e aí quero orar e pedir o milagre de Deus. Não é assim. Deus perdoa o meu pecado, mas Deus diz, vai e não peques mais. Filho, anda no caminho da bênção. Isso significa buscar. E Jesus diz, se eu buscar, eu vou achar. Mas ele também diz, batei
e abrir-se-vos-á. Esse bater para mim, assim na minha mente está a imagem de uma porta e a gente começa a bater. E a gente bate quando tem interesse em quem está lá dentro. Né? Se é a casa da gente, a gente não para de bater, porque é ali que a gente mora, é ali que está a cama da gente, é ali que tem comida. E se a gente está do lado de fora e não tem chave e tem gente dentro, a gente vai bater. Jesus está dizendo, filho, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai achar. Se você bater, a porta vai se abrir. Deus sempre abre a porta, mas não é a porta para a morte, é a porta para a vida. Há pedidos que a gente faz que não são pedidos para a vida. Há pedidos que a gente faz que não são pedidos para a vida. Salomão, livro de Provérbios, diz que há caminho que para o homem parece direito, mas no seu cabo, no seu fim, dá em caminhos de morte. E às vezes a gente faz pedidos para Deus que, se Deus respondesse, quanta angústia, quanto sofrimento, quanta tristeza, quanto arrependimento, quanto remorso, mas Deus é sábio demais para me dar alguma coisa que me faria mal. Agora você sabe que Deus corre um risco, porque Deus quer se revelar a mim. E a oração é um dos meios que Deus tem para se revelar a mim, a resposta às orações. O livro Grande Conflito diz que faz parte do plano de Deus conceder em resposta à oração de fé coisas que Ele não concederia de outro modo. Ou seja, existem coisas que Deus só vai acrescentar à minha vida em resposta à oração. Ou seja, se eu não orar por estas coisas, eu não as vou receber. Porque é parte do plano de Deus conceder estas coisas apenas em resposta à oração. Por quê? Porque Deus deseja desenvolver um vínculo entre Ele e você. Ele deseja que você saiba que Ele é bom e que Ele existe e que Ele é um Deus vivo e que Ele ouve orações. Mas quando a gente faz um pedido para Deus, um pedido que não é sábio, um pedido, quando a gente pede uma coisa que, na verdade, se Deus atendesse, se Deus nos desse, ela nos faria mal, nós colocamos a Deus em uma situação difícil, porque Ele quer se revelar. Ele quer mostrar que Ele existe, que Ele é bom, que Ele atende orações, que Ele ouve, que Ele está vivo. Mas se Ele me atendesse, Ele me prejudicaria, porque eu não sei orar como convém. Na minha falta de visão, de conhecimento da vida, eu peço coisas que nem sempre são convenientes. Então, sabe o que Deus faz? No livro Caminho a Cristo, Ellen White diz uma coisa muito interessante. Ela fala que Deus vê o curso todo da nossa vida. Ele vê o fim desde o princípio. E ela diz que Deus é bom demais para nos dar coisas que no fim seriam um prejuízo para a nossa vida. Eu sei de gente que está sofrendo muito no casamento. Eu sei de gente que está tendo dores e angústias no seu casamento. E que talvez estejam pedindo para Deus para se verem livres do seu casamento. Escuta aqui. Deus é bom. Deus ama você. Deus conhece as suas angústias. Deus conhece as suas necessidades. E Ele sempre responde às orações. Mas Ele sempre responde de acordo com o que é para o nosso bem. Eu quero convidar você para estar com a gente no nosso próximo programa, quando a gente vai continuar a estudar esse tema. Mas, por enquanto, eu quero deixar com você de presente um texto da Palavra de Deus. Salmo, capítulo 37, verso 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
E o mais, Ele fará. Deus ama você, está cuidando da sua vida. A gente se vê no próximo Lar e Família.